Olá, pessoal do Fertilmente! Que delícia estar aqui! Eu bem prometi que eu ia fazer um vídeo só para vocês falando sobre as fases do ciclo e como a gente consegue reconhecer cada uma delas para utilizar ali todas as dicas que eu dou no Instagram, né? Mas como que eu vou colocar aqueles alimentos? Quando que eu sei que começa uma parte do ciclo, quando eu sei que termina outra? Então eu vou trazer aqui essa explicação bem especial, eu espero que vocês gostem, fiz do fundo do meu coração. Então, vamos lá. Esse daqui é um esquema que foi feito com base na medicina chinesa e eu vou tentar trazer para você um pouquinho dos dois conceitos. Bom, esse ciclo ele foi baseado num ciclo de 28 dias, então a gente não deve considerar esses números perfeitamente. A gente vai transferir isso para o nosso ciclo. Mas se o seu ciclo tem mais ou menos 28 dias, dá para você tirar uma base aqui, tá? Então aqui do lado de fora da rodinha tem os números de dias e aí você pode olhar mais ou menos por aqui. Mas eu não quero que vocês fiquem com isso não, tá? Eu vou ensinar como vocês encontrarem os padrões dentro do ciclo de vocês. Porque não necessariamente todo mundo vai ter 4 dias de período menstrual, não é verdade? Bom, então vamos lá. O dia 1 do ciclo é o dia do sangue verdadeiro. É o dia que a gente acorda menstruado e percebe aquele sangue todo. Quando a gente tem fluxo mesmo. A gente não considera a menstruação quando a gente tem aqueles escapes de sangue. Na verdade, esses escapes, dentro da visão da medicina chinesa, é algo que a gente precisa aí organizar e harmonizar para que não aconteçam, tá bom? Então, no período menstrual, quando a gente tem um movimento mesmo do sangue saindo, o foco do nosso objetivo terapêutico, de uma maneira geral, seja ele com qual terapia você vai usar, é promover o esvaziamento do endométrio, promover essa descamação completa, para que o seu endométrio ele possa se renovar e crescer novamente de forma saudável e adequada. Esse fluxo sanguíneo também não deve conter muitos coágulos, não deve ser um fluxo que traz muita cólica. Então, o ideal é que a gente tenha uma sensação de que está menstruando, mas que isso não atrapalhe a nossa vida como um todo. É claro que nessa fase a gente tem mesmo uma maior necessidade de recolhimento, mas seria só isso, tá bom? E aí, enquanto essa descamação está acontecendo, várias outras coisas também estão acontecendo no nosso corpo. Bom, a partir do segundo dia de descamação, o nosso endométrio já começa a crescer novamente por baixo daquele que está sendo descamado. Fora isso, nos nossos ovários, os folículos estão a pleno vapor no seu processo de maturação final. Então, quando a gente entra já no período pós-menstrual, cessa a nossa menstruação, esses folículos eles já estão ali nos seus estágios mais finais. O nosso endométrio já está muito mais proliferado, a gente já tem muitas células endometriais ali, a gente já também começa a ter a produção de muco cervical, porque esse estrogênio produzido pelos óvulos, pelos folículos, eles vão estimular as células cervicais a produzir muco. Então, a gente já começa a ver um muco aqui. E aí, quando a gente entra mais próximo ali da ovulação, a gente vai ter aquele muco mais transparente, é um muco mais estrogênico, né? Ele estica na mão, ele é um muco lubrificativo, então quando você vai ao banheiro e você se limpa, você sente como se o papel higiênico estivesse escorregando. Então, esse muco mais lubrificativo, ele é considerado o muco ideal, o que torna a gente talvez mais fértil, né? O que vai ser o muco que facilita mais o transporte, né? E o movimento espermático dentro do corpo feminino. Na fase ovulatória, então, eu já tenho esse muco lindo, maravilhoso, e o que eu preciso é promover, fazer com que toda a dança da ovulação aconteça adequadamente. Então, eu preciso que esse folículo se rompa, que esse óvulo ele seja captado ali pelas tubas uterinas, que ele esteja lá posto e pronto para encontrar com o espermatozoide. Então, o que eu preciso é facilitar o movimento, romper as estases, e é por isso que aqui a gente tem uma estratégia específica para essa fase. Depois disso, a gente tem um momento pós-ovulatório. Então, esse muco, ele vai secar, a gente para de perceber esse muco bem lubrificativo e vê um muco um pouco mais cremoso, ou então a ausência completa de muco. O que está acontecendo nessa fase é que o nosso endométrio, ele está criando ali um maior suprimento de sangue e ele se torna um endométrio que é secretor. Ele começa a secretar uma série de
substâncias que vão tornar esse endométrio mais receptivo para quando, depois dessa fecundação, quando esse embrião ele caminha ali pelas tubas uterinas e ele chegue ao endométrio, esse endométrio esteja pronto para recebê-lo. E aí nos estágios finais da fase pós-ovulatória, se não houve, a implantação do embrião, se não houve a gestação, a gente começa a ter uma atresia desse endométrio. Ele para de receber esse suprimento sanguíneo e o nosso corpo se prepara para uma nova menstruação. E aí agora vamos entender como que são os sinais que o nosso corpo pode dar para a gente entender cada fase pelas quais a gente está passando, tá bom? Olha, essa aqui é a imagem que vai refletir o nosso ciclo de uma maneira geral. Mulheres que têm os ciclos irregulares, em especial as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, elas podem perceber esse ciclo de produção de muco acontecendo várias vezes. Para confirmar a ovulação nesse caso, é necessário fazer a medição de temperatura basal, coisa que eu já falei muitas vezes por aqui, Bom, para entender cada uma das fases, na fase menstrual, o que a gente vai ter, a gente sempre tem uma secreção saindo da vagina. Na fase menstrual, a gente vai ver que essa secreção, obviamente, é o sangue. Logo após disso, a gente vai notar que essa secreção está um pouco mais seca e ela vai fazendo uma transição para uma secreção que ela vai ficando mais espessa, parece uma colinha no começo, depois ela vai chegando ali a consistência de creme hidratante. Essa fase aqui é a fase pós-menstrual. A partir do momento que eu começo a ver que esse muco tá ficando mais lubrificado, mais aquoso, mais escorregadio, eu sei que eu entrei na fase ovulatória, que aí pode ter 1, 2, 3, 4, 5 dias, e isso vai variar para cada mulher. E nessa fase é importante que eu tenha a minha estratégia, para o momento da ovulação. E uma coisa que é interessante é que a gente vai perceber que o nosso muco ele vai estar super lubrificativo num dia e ele chega no seu pico e no dia seguinte ele muda bruscamente, ou já para um aspecto mais seco, que é o que acontece aqui na fase pós-ovulatória, ou para um aspecto um pouco mais cremoso, que vai refletir a produção de progesterona. Então, gente, como que vocês vão fazer para perceber o ciclo de vocês? Fase menstrual, menstruação. Fase pós-menstrual, um muco mais cremoso, ou que ele colhe bastante no dedo, ou a sensação de creme hidratante. Percebeu que o muco ficou mais aquoso, a gente entrou na fase ovulatória. Terminou esse muco aquoso, percebeu novamente o muco seco, a vagina mais seca, pronto, estamos na fase pós-ovulatória. Então, funciona dessa maneira. É assim que vocês vão reconhecer os padrões no ciclo de vocês. E para quem tem ciclo irregular, eu reitero a importância de fazer a medição de temperatura basal e assim confirmar a ovulação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para que vocês consigam utilizar as estratégias que eu já passo no meu Instagram. Até breve!